Olá, meu nome é Gabriel, sou o criador da Deep Insight. Hoje a ideia é trazer um tema diferente, mas que está sendo bastante utilizado aí no mercado, né? Está sendo bem implementado, principalmente no mercado de consultoria financeira, que é o Goal-Based Investment, ou investindo aí com propósito, né? Investimentos com propósitos e metas específicas, né? Qual que é a diferença dessa metodologia com a diferença clássica? É que ela é uma abordagem de gestão de investimento que se concentra em alcançar objetivos específicos, objetivo de vida específico, né? Então, em vez de simplesmente você maximizar os retornos ou superar aí os benchmarks de mercado, então, ao invés de você só mensurar o seu retorno em relação ao CDI, a quanto minha carteira rendeu em relação ao CDI, quanto minha carteira rendeu em relação ao Ibovespa, você consegue mensurar de acordo eh, quão próximo você está dos seus objetivos, né? Então, ao contrário aí da abordagem tradicional, que se concentra apenas no desempenho, né, do portfólio em relação aos índices de mercado, o GBI, ou Goal Based Investment, ele mede o progresso, o sucesso, de acordo com o progresso do investidor em direção aos seus objetivos pessoais, né? Isso aí pode incluir metas como poupança para aposentadoria, economia para a educação dos filhos ou até compra de uma casa, um carro, uma viagem que você queira fazer, um Eurotrip, por exemplo, né? Então ele mensura o seu sucesso de acordo com o seu progresso em relação às suas metas. Isso faz com que a pessoa tenha um maior comprometimento com os seus objetivos de vida, ela tenha uma redução na tomada de decisão impulsiva, baseada apenas nas flutuações de mercado, principalmente agora, né, que a gente vive um momento um pouco conturbado em relação ao início aí da guerra tarifária, né, entre Estados Unidos e China. Então, tendo seus objetivos em mente, um planejamento bem estruturado, você não fica com a tendência, você não tem a tendência de brincar com o mercado, né, de vender na hora errada, comprar na hora errada. Então, ela é uma abordagem holística que integra planejamento financeiro e gestão de investimento. Então, ao focar em objetivos tangíveis, os investidores são mais propensos a manter suas estratégias de investimento, não ficam ali realmente propensos a agir de acordo com a volatilidade do mercado, né? Então, você consegue medir o seu sucesso de acordo com o seu progresso e suas metas, né? Então, qual que é a mágica aí por trás disso, né? Primeiramente, é traçar, definir os seus objetivos, né? E quanto mais específico, principalmente em relação a tempo, em relação a quantia, em relação a como você quer atingir melhor. Então aqui a especificidade ajuda, né, joga ali junto com você. Então aqui eu coloquei um exemplo, supondo ali um investidor que queira comprar um carro de US$ 30.000 daqui a 6 anos, um médio prazo, quer adquirir também um apartamento de US$ 180.000 daqui a 15 anos, ou se aposentar com 65 anos, ganhando uma renda mensal de US$ 3.000 por mês. Aqui é interessante utilizar dólares, porque os softwares que a gente utiliza para fazer esse estudo são todos baseados aí no mercado americano, porque tem um histórico muito maior, uma quantia de dados muito maior, e com esses dados a gente consegue projetar, a gente consegue ter uma previsibilidade muito melhor, né? Uma previsibilidade não só do que é possível atingir, mas também do que ocorreu no passado, né? Para a gente conseguir pelo menos se pautar num plano possível, não só num plano da nossa cabeça, né? Então, o mercado americano não só é o maior do mundo, mas também tem muitas oportunidades de investimento. Após traçar as suas metas, é necessário priorizar. Aqui tem um ponto muito importante, que é de discernir entre necessidade essencial de objetivo aspiracional, né? Então, necessidade essencial nada mais é aí do que os gastos fundamentais para a sobrevivência e bem-estar básico, como moradia, alimentação e saúde, e
discernir também entre os objetivos aspiracionais, né, que são metas que visam melhorar a qualidade de vida ou realizar sonhos, né, como viagens, carros de luxo. E aqui é muito importante separar essas duas coisas, porque para as nossas necessidades essenciais é necessário ter a mensuração dos custos fixos, custos variáveis. Aqui também é necessário ter construir, na verdade, uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses a um ano dos seus custos fixos, então ter uma reserva separada para isso, né, caso aconteça aí algum acidente pelo caminho, ter uma reserva de emergência é essencial nesse quesito, né? E que também outro ponto para se ter em mente quando a gente fala de objetivo financeiro são os trade-offs que existem no mercado financeiro, né? Então, é impossível você investir sem ter essa noção que os investimentos funcionam ali em um triângulo aproximado, né? Então, você tem retorno, risco, liquidez. Quando você tem um investimento que tem um retorno potencial muito elevado, possivelmente ou ele tem muito risco ou ele tem baixa liquidez. Então é sempre um trade-off, né? Então geralmente uns investimentos que têm maior liquidez oferecem taxas de juros menores, retornos menores e riscos mais baixos, né? Então aqui, por exemplo, quando a gente está pensando em reserva de emergência, é interessante deixar numa renda fixa como a liquidez diária, vai ter um retorno menor, mas é uma liquidez que você pode ter ali diariamente, né? Você pode transformar isso em dinheiro de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, um investimento que não é aconselhável ter em mente quando a gente pensa em reserva de emergência é as ações, né? Porque pode ter um retorno muito elevado, mas você tem um risco muito grande e uma liquidez muito baixa dependendo ali da ação que você tenha em carteira, né? Então, o desafio aqui é encontrar o equilíbrio ideal, né, entre esses fatores, considerando tanto as necessidades essenciais quanto os objetivos aspiracionais, para criar uma estratégia financeira sólida e personalizada, né? Aqui também é interessante a gente ter em mente esse perfil de risco segmentado, ou seja, para as necessidades essenciais a gente olha o risco de uma forma diferente e para os objetivos aspiracionais a gente tem outra forma de observar o risco, né? Então, aqui também volto a enfatizar a construção de uma reserva de emergência que cubra os custos fixos por pelo menos 6 meses e que seja mantida em investimentos de baixo risco e alta liquidez. Então, aqui realmente focando em uma estratégia de segurança e também pensar em uma blindagem patrimonial, né? Então, ter também seguros adequados, seguro de vida, seguro residencial, seguro automotivo, para mitigar esses riscos financeiros, né? Então, risco é uma coisa que a gente tem que estar protegido porque a gente não consegue realmente prever o que pode acontecer. Então, através de uma reserva de emergência e seguros bem colocados, você tem a possibilidade de estar mais tranquilo em relação a investimentos de longo prazo, né? Então, só após estabelecer essa base de segurança, com reserva e proteção de seguros, é prudente investir e planejar objetivos de médio a longo prazo. Então, construindo a base da casa, é possível você pensar numa sacada, você pensar num ambiente aí, de lazer, vamos dizer, né? Então, só após você construir a base é que você consegue pensar em, por exemplo, construir a área de churrasqueira, né? Então é muito importante ter a base bem estabelecida. Aqui, perfil de risco também, agora pensando em objetivos aspiracionais, então ao garantir a base, você consegue agora pensar em objetivos com menor liquidez e risco um pouquinho maior, né? Visando retornos mais elevados como, por exemplo, retornos que são necessários para você adquirir
ativos como carro, casa e pensar numa aposentadoria mais sólida. Então, aqui quando a gente pensa em objetivo aspiracional, é importante ressaltar que o tempo é nosso maior aliado, né? Então, quanto mais tempo o dinheiro permanecer investido, maior serão as chances de alcançar esses objetivos, tá? Então, isso aqui é algo muito importante. Agora, um estudo de caso, pensando aí no investidor, para que a gente possa ter um exemplo mais palpável, mais prático, a gente faz um estudo de caso, por exemplo, de um investidor tem 30 anos, tem uma carreira consolidada aí e um olhar estratégico para o futuro, né? Então ele entende, é uma pessoa que já entende a importância do planejamento financeiro e já deu aí alguns passos fundamentais para a sua segurança. Então ele é uma pessoa que já tem uma reserva de emergência, tem seguro de vida, residencial e também ele consegue já com esses seguros ele consegue proteger o patrimônio e a família contra alguns imprevistos, né? Então, já é um investidor que já tem US$ 80.000 investidos, tem uma capacidade aí de aporte de US$ 1.200 por mês e tem metas bem definidas. Ele é uma pessoa que quer se aposentar com 65 anos, garantindo aí no mínimo uma renda de 3.000 por mês, sem depender exclusivamente do INSS, né? Mas além desses objetivos, desse objetivo de longuíssimo prazo, ele também tem sonhos, né, no caminho. É uma pessoa que quer comprar um carro de US$ 30.000 em 6 anos, que a gente fala R$ 180.000 aí um carro, um veículo, que já é um veículo de médio porte, bem, um veículo que consegue trazer um conforto maior para a família, né? E também uma casa aí de US$ 180.000 em 15 anos. Ele tem um perfil financeiro moderado, já possui a base sólida, né, para alcançar seus objetivos, e agora o desafio é otimizar seus investimentos para garantir que cada meta seja atingida no prazo certo, equilibrando a liquidez, risco e crescimento do patrimônio. Aqui é um portfólio inicial que a gente coloca como ideal aí para esse perfil através de um software que a gente utiliza justamente para pensar aí em retorno, pensar em projeções futuras. É um software que a gente faz uma análise de Monte Carlo, né, que nada mais é uma metodologia que a gente plota ali diversas, diversas projeções de retorno de 5.000 portfólios, e de acordo com esses retornos, com essas projeções, a gente consegue captar qual que seria o investimento médio ideal para essa pessoa, para que ela consiga atingir os retornos necessários e os montantes necessários para adquirir esses sonhos, né? Aqui a gente coloca um portfólio inicial de 30% de ações no mercado americano, 30% aí de renda fixa do mercado total ali americano, 15% de ouro, 15% de ações globais, né? Que a gente pode pensar em ações de mercados emergentes, Brasil, China, mercado asiático, e também 10% aqui REITs, né? Que nada mais são aí que fundos imobiliários dos Estados Unidos, né? Então, passando iniciando com esse portfólio e até ele chegar no portfólio final, que é o portfólio final com aposentadoria, né? Então, o portfólio que ele vai se aposentar, no meio do caminho, a gente tem algo chamado glide path, que é a passagem de um portfólio para o outro. Então, como que vai ser feita essa transição, né? A gente pode ver aqui do portfólio inicial para o portfólio final, a gente tem um aumento aqui da liquidez dele. Então, aqui, short-term treasuries, que nada mais são do que renda fixa de curto prazo dos Estados Unidos, então aumentar esse percentual, aumentar um pouco o percentual em fundos de investimento imobiliário americano, né, pensando numa renda passiva quando ele se aposentar, manter o percentual em ouro e aumentar também a quantia de renda fixa total aí do portfólio dele, diminuir
até chegar a zerar o posicionamento em ações, né, justamente para diminuir aí a volatilidade da carteira, chegando em um portfólio final aqui de 55% em renda fixa americana, mantendo o percentual em ouro, aumentando um pouquinho o percentual em fundos de investimento imobiliário americano e pensando também em aumentar a quantia de renda fixa de curto prazo, aumentando a liquidez dessa carteira, né? Então esse seria o portfólio final na aposentadoria, né? Aqui a gente, com as simulações, a gente pode perceber entre as simulações, né, a gente coloca aqui cenário otimista, cenário médio e cenário pessimista. Então, todos esses cenários aqui, a gente consegue ver que ele conseguiria atingir essas metas, né? Num cenário otimista, ele terminaria com aproximadamente 2 milhões de dólares, né? E num cenário pessimista, já a gente teria um cenário um pouco mais difícil para o atingimento desses metas, mas que seria possível, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui é esse percentil, né? Esse percentil mediano, que nada mais é do que a mediana das projeções. Então, é um cenário possível, um cenário mais possível, né? É um cenário que a gente enxerga como possível, ao invés de cenário apenas pessimista ou cenário muito otimista, a gente tem um cenário possível que em 50 anos ele vai ter uma taxa de retorno média de 4,94% em dólares. Então, com esse portfólio inicial até o portfólio final, ele vai ter essa taxa de retorno mediano. E aqui a gente consegue ver a taxa de sucesso em relação às metas, né? Então, em relação à meta ali de acúmulo, ele vai ter um sucesso de 100%. Aqui, o sucesso em relação à casa e ao carro, a gente tem uma taxa de sucesso de 100% também. E a taxa de sucesso para que ele consiga se aposentar com a renda de 3 mil dólares durante esses 35 anos ali, é de 87%. Então, com esse portfólio aí planejado, ele vai ter esse sucesso, lógico, nas simulações, né? Então, a ideia aqui é fazer simulações, planejamentos, para que ele consiga atingir esses objetivos, né? A ideia, um resumo aí dessas projeções, nada mais é do que um retorno que ele terá durante toda essa vida, um retorno médio aí de aproximadamente 5% em dólares, um retorno real de 2,34% acima da inflação, né? Terminando com aproximadamente aí 732 mil dólares. Então, com um risco bem controlado, né? Aqui a gente consegue ver, principalmente em relação ao Sharp, que é o retorno sobre risco de 0,46%. Então, a ideia aqui é apresentar uma visão diferente de metodologia de objetivos financeiros, né, que é o Goal-Based Investment, que é uma forma que a gente tem de construir portfólios de acordo com os objetivos financeiros da pessoa. Então, a gente tem diversos softwares aí no mercado que nos ajudam a fazer esse tipo de projeção e trazer um plano para que a gente consiga seguir de acordo com os objetivos financeiros da pessoa, né? Então, ao invés de você fazer apenas uma alocação pensando em superar o CDI, superar a Ibovespa, você tem um plano, um mapa mais correto para os objetivos que você quer atingir na sua vida, né? Então, aqui a ideia foi trazer um olhar diferente em relação a formas de ver, enxergar aí a vida financeira e ter também, apresentar mais ferramentas para que você consiga estruturar melhor a sua vida financeira. Espero ter ajudado.
Fico à disposição caso tenham alguma dúvida em relação a essa metodologia, a quais softwares eu utilizei para fazer essa mensuração e, novamente, agradeço o tempo e a atenção.